As pessoas que vivem do esporte são as pessoas que estão entre os 150, no máximo 200 do mundo. A marca associada a uma imagem como essa é uma coisa muito interessante. Em vez da pessoa fazer uma propaganda em algum veículo de comunicação, se ela patrocina uma pessoa que aparece, ela vai gastar muito menos do que pagar aqueles minutos num canal aberto. Porque ela investe um terço desse valor na pessoa. Tá apoiando o beach tênis, esportes que até então cá entre nós, elitizado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo, mas você já sabe, né? Você é muito bem-vindo ao Mais Sportcast. E hoje, um episódio ranqueado. É, meu amigo, a régua aqui só vai subindo e agora entramos no ranking do beach tênis. Hoje estamos aqui com Burja, Caio Burjaile. Acertei o nome, né? Isso, na mosca. Então tá bom, beleza. Pelo menos fiz o dever de casa que foi ler e decorar seu nome. Burja, seja bem-vindo. Esse é o Mais Sportcast, que tem um privilégio de te receber aqui. Estou muito feliz de receber pela primeira vez um ranqueado no beach tênis. Boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem estiver vendo, como você falou, aí, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar de beach, de esporte, que sempre foi a pauta da minha vida, né? E só agradecer toda a atenção que vocês têm tido comigo aí. Não, conta com a gente. E eu já tô contando contigo porque comecei nesse tal de beach tênis. Bora pro play. Ainda não viciei, mas eu joguei ontem. Se tiver racha hoje, eu vou de novo. Eu sinto dizer, mas você tá viciado já. Já é um sintoma de vício? Você acha que se jogou 3 dias seguidos, já é sintoma de vício? Já pegou, o bichinho do beach já pegou. Burja, me fala, mano, desde quando no esporte? Cara, o esporte está na minha vida desde criança, né? São quase 30 anos aí já de esporte. Desde os 6, futebol de salão, depois entrou um pouco futebol de campo, tênis, depois o beach tênis, enfim, tá na veia, né? Qual que foi o seu esporte 01, assim, que você falou, isso aqui eu vou seguir pra minha vida? Ou começou com uma brincadeira e depois você foi se descobrindo? Desde criança, sonho de ser jogador de futebol, né? Desde os 6 anos, futebol de salão, tinha colocado isso sempre como desejo, adorava assistir. Sou corintiano, sempre vi meu pai torcendo, a família Rafa inteira. Então... Vai Corinthians. Ô, Matheus, tem mais alguma coisa pra falar aí? Então, assim, muito introjetado na gente, assim, né, o esporte. E um aniversário, quando criança, só pedia bolas, ganhei 11, por, assim, uma curiosidade. Caraca, velho, um aniversário só, 11 cara, bolas. 11 bolas. Então, assim, adorava. E aí, ao longo do tempo... O Falcão era o ídolo? Na época era Manuel Tobias, né? Manuel Tobias. Antes do Falcão, Nem sei. Uma das lendas aí do futsal. Depois fui pro campo, que era grande objetivo, assim, escolinha do Cruzeiro, quando teve em Uberlândia. Mas as coisas foram caminhando de maneiras diferentes, né? O tênis foi aparecendo na minha vida, meu pai jogava, brincava com ele depois dos jogos dele. Guga despontando, tem um tio que tem quadra em casa, a gente jogava nas férias também, assistia, né? Então, assim... Muitas coisas foram convergindo, conciliei durante um tempo o futebol com o tênis e acabei indo seguir carreira realmente profissional no tênis, né? Que foi até os meus 18, 19 anos. No futebol não jogou profissional? Não joguei, parei de jogar por volta dos 12 anos, assim. Dos 12 anos pra frente, tênis agora? Joguei tênis até agosto de 2018, eu tinha 19 anos, né? E depois que eu parei de jogar tênis, até matei a saudade um pouco do futebol, voltei, joguei o campeonato amador aqui em Uberlândia. A gente jogava no time do Santa Mônica, que era uma parceria da UF, quando eu estudava lá, do Santa Mônica. Então foi um período bastante interessante, assim, deu pra pelo menos matar um pouquinho da vontade do sonho de criança ali, né? Tá, mas aí no futebol não foi profissional. Foi profissional, foi assim, entrou pra essa carreira profissional no tênis. Isso. E o tênis na nossa região? Por exemplo, eu tô numa bolha, vamos falar assim, de um ecossistema de poucas pessoas que jogam tênis. O tênis aqui na nossa região, vamos falar de região, tô falando de Uberlândia, aqui as cidades vizinhas, é bem difundido também? Como que é? Olha, eu acredito que seja, mas sempre pode ser mais, né? E acaba sendo dificultosa a prática do esporte por ser um esporte caro,
por ser um esporte em que você tem que ter acesso normalmente a clubes para você ter acesso à quadra. Felizmente, mais recente, no Parque do Sabiá, por exemplo, teve uma quadra. Esses dias até passei lá, vejo sempre ela com praticantes. Isso é muito bom para a modalidade, né? Mas também é interessante que seja vinculada essa liberação a um projeto interessante para as pessoas aprenderem certo, né? Desde a base, irem se desenvolvendo, tal qual é o futebol, né? A gente tem muito massificado, então a probabilidade de você tirar jogadores dali é muito grande, né? E se não tirar jogadores também, é uma escola para a vida, né? Que o esporte traz a disciplina, educação, respeito, então muitos valores importantes aí. Que são, além de valores para o esporte, motivadores para nós. Sim. O Mais Sportcast, o projeto da Atomos Mais Esporte, nasceu de enxergar tudo isso que o esporte pode proporcionar para a vida de alguém. Então, assim, a gente não está aqui só para levar técnicas, a gente está aqui para mostrar, cara, que o esporte é uma saída, o esporte pode ser um remédio, o esporte pode ser um antídoto, o esporte pode ser muita coisa, né? Ontem, falando de beach tênis, joguei lá no Parque do Sabiá. Que legal. Cara, e eu achei sensacional, cara, ter no Parque do Sabiá um livre acesso a 4 quadras boas, arena bacana, areia bacana, rede, tudo certinho e tudo mais. Cara, e uma dinâmica muito legal. A galera coloca a raquete lá no cantinho da rede, você é o próximo. E, cara, todo mundo joga com todo mundo. E, assim, achei muito legal. Inclusive, aproveitar aqui essa nossa exposição para, de fato, agradecer Prefeitura, Futel e todos os incentivadores desse esporte aqui na nossa cidade, porque, assim, eu digo, tá? Me representa. Sim. Tem horas que as iniciativas públicas não nos representam. E a gente, às vezes, levanta tipo assim, faz um mau barulho, faz vídeo, posta na internet. Mas quando as iniciativas públicas nos representam, pouca gente fala. Então eu estou assumindo essa posição de falar, como você acabou de dizer, de expressar uma gratidão aqui. Cara, tá apoiando o tênis, tá apoiando o beach tênis, esportes que até então, cá entre nós, elitizado. Sim. Né? E eu acho que é muito válido isso, né? Valorizar e registrar realmente isso que acontece, porque o Parque do Sabiá é um patrimônio da cidade, né? Então você vai lá, acaba sendo um lugar de relaxamento, de prática esportiva, de um passeio cultural, familiar ali, né? Muitas atividades gratuitas ao público, zoológico, enfim. E essa iniciativa de terem feito as quadras de beach, revitalizado a quadra de vôlei, tem os campos de futebol lá também, tem quadra de tênis. Então, passei lá um dia, domingo, 6, 7 da noite, assim, muita gente, cara, lotado, e depois o pessoal toma água de coco. Então, assim, muitos ingredientes juntos, né? Família, esporte, lazer. Então, assim, acho que são coisas que têm que ser realmente enaltecidas, porque é muito importante para todo mundo. Né? Sem dúvida. E aí, sua carreira no tênis? Pra onde que foi essa carreira do tênis? Foi lá, começou a jogar, escolheu, teve que deixar o futebol? Como é que foi essa escolha? Na nossa casa, meus pais, professores, né? Então a gente sempre teve a filosofia, bom de escola e bom de bola, né? Então tinha que conciliar. E 2 modalidades, mais escola, a gente vai crescendo, vai ficando, né, mais matérias, mais responsabilidades. Então chegou um momento, eu fui conciliando até um certo momento, mas chegou uma hora de decidir. E acabei optando pelo tênis, e assim eu segui em Uberlândia, né? Treinava no clube, treinava fora do clube também, e ia viajando, jogando torneios inicialmente regionais, que teve importante também valorizar, né? Liga Triangulina de Tênis, que na nossa época foi assim um divisor de águas e fundamental para a nossa formação, principalmente ali como jogadores. Eram torneios que tinham um circuito que tinha mais ou menos umas 7 etapas durante o ano, só em finais de semana, então você não precisava perder aula. Então era muito tranquilo assim de poder ir, e tinha um calendário garantido, né? Então a gente jogava ali, a gente se desenvolveu bastante, muitos jogos nesse fim de semana, e com o passar do tempo a gente foi conciliando e dando passos maiores, jogando torneios estaduais, jogando torneios da Confederação Brasileira de Tênis, né? Os torneios nacionais. E a coisa foi acontecendo naturalmente, né? Como eu comecei tarde no tênis, né? A idade de 12 anos é uma idade relativamente tarde. Normalmente as pessoas começam com 6, com 7, tem uma formação toda anterior, né? E aí eu acabei não tendo uma carreira de tanto destaque em cenário nacional no juvenil. Tive esse destaque regionalmente e estadual. Mas aí estourei a idade e fui pro profissional. E no profissional eu era pouco conhecido ainda, porque não tinha aquela base como os outros pares, né? E devagarinho fui alcançando meu espaço, conseguindo me estabelecer, fazendo os primeiros pontos. Eu tive 7 pontos no ranking de simples da ATP e tive 12 pontos no ranking de duplas.
Atingi a posição de 1070 do mundo no ranking mundial. Esse mesmo ranking aí de Nadal, Djokovic, Federer, Guga, que é nosso ídolo master aí. E foi uma carreira muito legal. Consegui jogar nos Estados Unidos, fiquei por 50 dias lá jogando torneios profissionais em nível inicial. Fiz ponto. Então, assim, uma experiência muito rica, assim, né? Tênis é um esporte de bastante valor, porque não só pela parte esportiva, mas a parte de desenvolvimento como pessoa, né? O respeito, a disciplina, o silêncio, a educação, né? O treinamento, aí a parte física, mental. Eu tinha uma equipe multidisciplinar, né? Treinador, preparador físico, fisioterapeuta, médico. Era um projeto bastante denso, assim, e acabei tentando desfrutar o máximo que eu pude, né? Acabei parando em 2008. Não gostaria de ter parado, queria ter conseguido seguir, mas foi difícil conciliar por causa da questão principalmente financeira, né? Ou seja, até aí você estava praticando, era nível profissional, sim, disputando o ranking com o Guga, porque pelo menos você estava dentro do ranking, mas ainda não tinha, podemos dizer assim, não tinha renda, não tinha verba, não vinha grana de lá para cá. Era essa a realidade. Essa é a realidade. Era todo investimento. Ainda não era para você uma profissão propriamente dito. Financeiramente era mais o desejo do que a realidade, né? A gente Entendi. fazia de tudo e sabia que são passos, né, que você tem que dar até atingir aquele objetivo. Mas o tênis é um esporte que as pessoas que vivem do esporte são as pessoas que estão entre os 150, no máximo 200 do mundo. E o esporte que tem, sei lá, 1.500, 2.000 atletas ranqueados, acaba que até determinado jornada, né? nível fica bastante complicado. E assim, jogos muito difíceis nos primeiros torneios, muita gente boa, muito disputados. Para você ter uma ideia, teve um torneio, a gente até falava em off aqui, tem um qualificatório para quem não tem pontos para entrar na chave principal. Certo. Na chave principal é onde os pontos e o dinheiro acontecem. Teve um torneio em Brasília que foi feito um pré-qualify, 5 rodadas para ser campeão. O campeão ganhava a vaga direto na chave. Eu fiz a final, acabei perdendo na final do pré-quali. Então, aquele esforço não valeu em termos práticos nada. E até nesse ponto de chegar nisso, assim, vamos falar dessa trajetória em específica. Quanto de investimento pra você chegar nisso? Assim, tipo, cara, cada torneio custa mais ou menos X e vai gastos com equipamentos e tudo mais. Faz uma somatória geral, só pra ter uma ideia. Cara, assim, eu tinha esse cálculo antigamente, né? Hoje mudou bastante. Isso estou falando em época de 2007, 2008. Eu gastava R$100 por dia, fora passagem. Era o cálculo que a gente tinha. Isso 15, 18 anos atrás. Então, fora a passagem aérea, que o Brasil é um país continental, às vezes tinha torneio em que uma semana você estava em Fortaleza, na semana seguinte tinha que estar em Porto Alegre, na outra em Brasília, na outra em Campo Grande, na outra em São Paulo. Então, E até aí, por enquanto, eram os patrocinadores. exatamente, era sempre assim. A gente tentava jogar alguns torneios regionais, que são chamados de abertos, que não tem vínculo com federação. Igual os Opens do Isso, Beach igual os Tennis. Opens do Beach. E esses torneios têm remuneração. Mas mesmo assim, para você estar na cidade desse torneio, você já tinha um gasto. Então, líquido para você, se você fosse campeão, sobrava um valor legal que dava para você reinvestir. E a gente ia tentando dessa maneira, né? Então, tentava sensibilizar patrocinadores. O clube nos ajudou enquanto juvenil, pagava uma parte das viagens, não tudo. Então, acabou sendo de bastante ajuda isso. E então, assim, era um desgaste físico e emocional muito grande, porque você sabia que você, teoricamente, não podia estar ali gastando aquele dinheiro. Você Não podia perder. Entre aspas, você tinha que ganhar para valer e a grana acontecia só na chave principal. E assim, voltando àquela questão do pré-quali, né? Perdi na final do pré-quali, aí no dia seguinte já tive que jogar o quali. Se eu tivesse passado, eu tinha 2 dias de descanso. Joguei o quali, fui para a final do quali. Final do quali, fiz um jogo de 4 horas e 20. Ganhei o jogo. Caraca, mano, E assim, 4 horas de gente porque no tênis, me corrija se eu estiver errado, também tem aquela regra ali do vai a 2, do tie break e Sim. tudo mais, e o jogo vai acontecendo. No tênis, no Grand Slam, que normalmente o quinto set ia a 2, não tinha tie break, mas até eles encurtaram. Na maioria, não sei se em todos hoje, mas acredito que em grande parte deles sim. Quantos sets são? No Grand Slam eram 5, mas na minha categoria eram 3. Melhor de 3 sets. Melhor de 3 sets. E Final do 3 sets. E todos com tie break, Mas não, todos com tie break? No final do set, se fosse 6-6, ia pro tie break. Mas assim, jogos duros, games longos, nesse jogo de 4 horas e 20 foram 3 tie breaks. Então 7-6, 6-7, 7-6. Uma loucura. Nossa, cara. Uma guerra.
E aí Uma maratona, ganhei. velho, uma Não, maratona. furei o quali. No dia seguinte já tive que jogar a chave principal. Saí perdendo o primeiro set. Tava no tie-break do segundo, 5-1 pro cara. Eu virei o set, ganhei no terceiro. E aí, no tênis, diferentemente do beach, pra pontuar é muito mais difícil. Você precisa ganhar um jogo dentro da chave principal. Não basta você estar na chave. Aí fiz segunda rodada, acabei perdendo. Resumo da ópera. Em uma semana eu fiz 11 jogos. Nó. Assim, de extremo nível, exigência física, nutricional. Então, assim, mas assim, uma bagagem que você adquire muito grande, né? Então, tô registrando isso só para dizer como é duro você, a cada Claro. ponto, somar rodadas. Então, é um esporte bastante, assim, que exige bastante da pessoa, né? Até eu quero aproveitar o seu conhecimento, a sua sabedoria, para você explicar para nós o que é um set, o que é um tie break. Porque hoje, graças a Deus, e há muitos estudos, né, Rafa e Matheus, nós já estamos entendendo esses nomes, sabendo o que significa. Mas, para cumprir um dos nossos princípios e valores aqui do Mais Sportcast, que é democratizar o esporte e levar para quem está nos assistindo em casa conhecimento, eu sempre vou bater nessas teclas. Cara, esse nome não é fácil, não é simples. É um tie break. Até que eu descobri o que era. E Então conta pra nomenclatura, nós, né, cara? cada modalidade, cada atleta que senta aqui, eu exploro esses nomes e tudo mais, para que o nosso amigo que está nos assistindo em casa, quando for jogar um beach tênis e alguém falar assim, cara, vai a 2, o cara fica assim, e agora? O que eu faço disso? Ó, são 2 sets de 4 ou um set de 6. Você fala assim, e agora? Como é que eu faço e tal. Então, para evitar o seu constrangimento, Burja vai contar para nós. Muitas nomenclaturas, né? Fazendo paralelo de beach e de tênis. O tênis é o esporte, né? São irmãos, o tênis e o beach, mas o beach traz muita coisa do tênis, né? Então, O tênis é o esporte. Backhand, É do tênis. drop, smashes, golpes, todos vêm do tênis, né? Entendi. No beach especificamente tem gancho que não tem no tênis, tem rainbow, O beach tem tênis é tipo ventalho. assim, é como se fosse o é como se fosse o irmão que nasceu no Havaí. Na verdade nasceu na Itália, né, se não estiver enganado, Sim, o beach na tênis, Itália, mas década de 80. nasceu na praia, tipo assim, nasceu na cidade de praia e aí Exatamente. acabou se adaptando. Então assim, a contagem é uma contagem. A primeiro momento você fala, nossa, que coisa maluca, nunca vou aprender, né? Mas é uma questão de prática. Então, normalmente os jogos, cada ponto que você faz no tênis, você faz 15, não faz um. Isso que é a maior loucura para todo mundo. Isso já foi um problema para a gente entender. Você precisa de fazer 15, 30, 40 e game para você fazer um game num set que vai até 6. Certo, Então, ou seja, no total são 4 pontos. a gente faz uma analogia de um giro do relógio. Aham. Vamos supor que fosse 0, 15, 30, em vez de ser 45, 40. Vai, dá uma ajudinha aí. Dá uma Pra roubadinha. depois completar o ciclo e aí fechar um game. Quando você fecha um game, você tem 1-0 no set. Aí o adversário vai sacar, uma vez que você tenha começado sacando, né? Os saques vão se alternando a cada game. Aí ele faz a mesma coisa, se ele faz o game dele, 1-1. Se você faz o seu, 2-0. Esse é o começo de um set que vai até 6 games. Para você fechar um set, você precisa de ganhar 6 games, desde que tenha pelo menos uma vantagem de 2. Então 6-1, 6-2, 6-3 ou 6-4. Se por acaso ficar 5-5, nós falamos que vai a 2, então vai a 7. E se por acaso ficar 6-6, joga-se um tie break. O que é um tie break? É um mini set, vamos chamar assim, em que os pontos são corridos. Aí cada ponto que você faz, de fato, não tem mais aquela coisa de 15 e 30. É 1, 2, 3, até 7. Quem fizer 7 pontos primeiro, abrindo 2 de novo, né? Mantendo 2 de Mantendo diferença. 2, pelo menos 7, 5, aí fecha o 7. E aí a gente, fechando o primeiro set, a gente vai para um segundo, quando é melhor de 3, vai para um terceiro, quarto, quinto, quando é melhor de 5. Mas normalmente em termos amadores, principalmente no beach, né? É um set único. Um de único 6 set pontos. de 6, É. de 6 De games. 6 games, isso. Cada game é um ciclo. Dentro desse ciclo Perfeito. tem os seus pontos. É. E aí conta 15, 30, 40, game. E beleza, Fecha. bom. E só assim, a título de mais uma curiosidade, o tie break, que é até 7 pontos, normalmente ao final do set acontece isso. Mas no beach, principalmente categoria profissional, Tem uma- o terceiro set,
em vez de ser jogado um set grande, Sim. para encurtar o tempo, fez um super tie-break, que é um tie-break até 10 pontos. Até 10 pontos. Isso. Corridos também do mesmo jeito do tie-break. Exatamente. Para mais informações, Burja... Pode contar comigo. Já coloca aí o telefone do Burja na tela aí, não perguntem pra mim, turma. Por favor, eu tô aprendendo. E eu espero que depois desse podcast e da nossa conexão aqui, possa aprender mais. Quem sabe fazer uma aula, né? Quem sabe? Isso, tá junto. A gente sai daqui com essa parceria vamos fechada. Bater uma bola e vamos filmar ainda. Nossa. Não, nesse ciclo de aprendizagem é melhor não filmar, não, porque se vira meme, meu irmão. Bom, e aí? E quando chegou o beach tênis na sua vida? Cara, o beach tênis chegou pra mim em agosto de 2018. Numa primeira quadra que o clube fez na cidade. Relativamente, Uberlândia é uma inserção tardia do beach. Cidades regionais, como Uberaba, por exemplo, tem ele 4 anos antes daqui. Então lá sempre foi uma referência pra gente. Saíamos daqui pra ir lá finais de semana, jogar, aprender com o pessoal. Isso é que ano, mais ou menos, que você 2018. falou? 2018. 2018. Ou seja, em 2018, lá em Uberaba, 2012, 13, já estava... O esporte veio para o Brasil em 2008. Ele começou na década de 80 na Itália, veio para o Brasil em 2008 e ali ele ficava em uma meia dúzia de cidades litorâneas, única e exclusivamente. Com o passar do tempo ele foi se interiorizando, sendo trazido para clubes, alguma quadra particular, alguma academia, arenas, e isso foi gradativamente aumentando, né, pela procura do beach, essa explosão de participantes que teve ao longo da existência dele aí, né? Então, tem essa referência. A gente começou com uma quadra só, em que era muito misturado, todo mundo jogava ali, então criou um lado social muito legal também. Pessoas que, teoricamente, não jogariam juntos, estavam jogando, um aprendendo com o outro. E assim, a gente às vezes queria fazer um treino um pouco diferente, em horários alternativos, porque sabia que a demanda era grande, que era a única quadra que tinha. O clube emprestava raquetes, inclusive. Até o acesso ao material era mais limitado, porque você não tinha a possibilidade de testar a sua raquete para ver se era boa. Você tinha que ir lá, às vezes comprar uma na internet sem teste, na sorte, e pegava uma outra informação e comprava. Hoje não, hoje é muito mais difundido, né? E aí com o tempo foram percebendo que a modalidade tinha vindo para ficar, e aí viram que ali aquela quadra já não seria mais suficiente. Aí resolveram fazer do lado do complexo de tênis mais 6 quadras. E aí ficaram as 6 quadras exclusivas para beach, né? Essa primeira quadra, incipiente, era do lado do campo de futebol e com o tempo ficou herdada pelo futevôlei. Entendi. E você começou para testar, assim? Você viu e foi ou foi convidado? Viu que tava rolando e foi lá? Como que foi, assim, o primeiro dia de beach tênis? Cara, o primeiro dia de beach tênis, até falei de Uberaba, né? Mandar um abraço pro Leandro Chiarelli, corintiano, meu parceiro. Eita, sempre só brinco. falando corintiano aqui, sempre Rafa. brinco. Olá, Sempre brinco que ele foi o cara que me ajudou bastante desde o início na modalidade, me inseriu, então eu tenho uma gratidão muito grande por ele, um cara nota 10. E dali eu comecei a jogar e a gente foi vendo, né, que era um esporte que tava bacana, que a gente vai conseguir jogar. E aí, em paralelo, eu fui começando a jogar, vi que gostei, ia pra lá, fazia esse intercâmbio, aprendia bastante com eles. E aí fui querendo disputar. Falei, não, cara, vim do tênis, né? Acho que tem uma facilidade. O beach é um esporte que trabalha muito saque, voleio, muitos voleios, jogo bastante alto. E no tênis, quando eu jogava, era a minha característica, né? Eu era sacador e voleador. Então, falei, tem coisa aí que dá pra gente aproveitar, brincando, né? E aí começamos a sentir aquela questão de competição de novo, que fazia ali mais ou menos uns 8 anos que eu não tinha, né? Da época do tênis. E aí a gente foi começando a procurar, onde tem competição? O estado ainda não tinha, era muito incipiente. A cidade também não. Aí minha namorada, inclusive, tô aqui por causa dela, viu? Por coincidência, fui assistir um jogo da filha dela e aí acabei conhecendo vocês e, as coisas convergiram. Já aproveita para mandar um beijo aí, um beijo pra ela, obrigado. Vacilo que isso deve isso pode dar um problema. E aí ela me levou, ela de Goiás, né, catalão. Tinha alguns amigos e o pessoal de lá falou, não, traz o seu namorado, vamos jogar. E aí comecei a jogar por lá porque ela já tinha um circuito desenhado naquele ano de 2019. Então fomos jogar esse circuito, joguei ao longo do ano inteiro, eram 5 etapas que classificavam para um torneio que chama Copa das Federações, que é um torneio entre todos os estados, né? Massa. Normalmente os estados levam os melhores ranqueados
ao longo do ano, né? E aí o Burja já tava no beach tênis. Já tava no beach. Já era beach tênis. Já era beach tênis. O seu esporte era isso. Ali. Mas e em paralelo a isso, com a sua carreira profissional? O que tava rolando? Como que você se sustentava no beach tênis? Nessa época ainda não havia remuneração. Não era categoria profissional, era categoria A, que é o máximo, a maior categoria do amador, né? Uhum. E a gente jogava, vez ou outra, torneios regionais, que às vezes pagavam uma premiação e a gente conseguia ir, tipo, meio que apostando. Não, vamos apostar nisso, vai valer a pena, vai ter uma exposição, porque a Copa das Federações reúne os melhores do país no sentido dos amadores. E também tem os profissionais, tá? Na época, os profissionais já jogavam esse torneio, inclusive profissionais que lá estavam, hoje são colegas nossos do circuito, que já jogavam há mais tempo, né? Então não existia uma manutenção financeira, né, de carreira, não tinha patrocinador, não tinha nada disso, era amador, era mais paixão. Estamos apostando aqui para colher lá na frente. Mas já era o seu trabalho, assim, o seu dia a dia era isso? Ou tinha alguma rotina de trabalho fora também? Não, era o meu dia a dia, não trabalhava. Eu tinha tido um problema grave de saúde no final do ano anterior, fiquei um pouco afastado e acabei nessa volta encontrando no esporte também uma volta, aquela questão, tipo, porque eu estudei um tempo para concurso, não rolou, aí acabou tendo esse problema de saúde. E aí meio que foi um clique assim, pô, vamos voltar, o esporte está na veia, né? Vamos fazer isso. E foi muito legal, né? Essa questão, até acompanhando um outro episódio aqui de vocês, das meninas, né? Da Gabi e da Luna, elas também relataram, a gente vê isso em vários casos, né? Pessoas que eram sedentárias e jogam, pessoas que têm algum problema de saúde, ali acaba sendo uma terapia. A gente que tem essa veia de competição muito tempo ali guardada, vamos falar assim, né? Voltou a se ativar essa chama. Então, assim, acho que muita coisa convergindo, mas não tinha uma outra carreira profissional paralela, né? Tinha dado um tempo nos estudos, no concurso assim, e tinha ido apostando nessa questão no beach. O esporte, ele tem, podemos dizer assim, quanto mais eu me aproximo desse universo, até aqui gravando com as pessoas e conhecendo mais, e agora me imergindo, esses dias estava na natação de novo, depois de, sei lá, quase 20 anos sem nadar, estava lá nadando, jogando beach tênis, correndo, né, como é o meu esporte principal atual. Cara, eu tenho entendido assim, existem os ciclos. Você entra no esporte, cada um por os seus motivos. Mas aí tem um ciclo. Cara, enquanto eu sou amador, talvez entusiasta, eu jogo pelo hobby, pela brincadeira. Bom, ciclo 1. Depois você começa a participar de torneios, disputar. Ciclo 2, você fica ali, como você falou, entra numa categoria D, que é a primeira, né? No beach tennis é a primeira. Sim. Começa na D, na C, na B e joga A. Até a categoria A, dá para equilibrar, digamos assim, eu trabalho, tenho meu trabalho, sou, por exemplo, cinegrafista, editor e tudo mais. Nos finais de semana eu participo de torneios. Mas dá para frente. Já começa a consumir uma energia que não dá para fazer outras coisas, né, cara? Tempo, treino, dedicação, porque não é só o tempo ali batendo bolinha, você tem que ir para uma academia, você tem que... e nessa fase, você já estava esbarrando nisso, nessa transição para chegar nos prós. Nessa fase, você me perguntou a conciliação que eu fazia, porque eu dei muito tempo aula de tênis, né? Treinei aulas sociais, depois treinei uma menina em competição. E nessa época de transição para o beach, eu também dava aula de tênis para competição de criança. Bacana. E aí fui levando um tempo, e aí quando eu percebi que o beach cheguei aos pais, conversei, são amigos meus, inclusive, e aí me dediquei mais ao beach. Só que ainda, porque eu tinha esse privilégio, né? Não precisava ainda trabalhar, me manter ali, e falei, vou apostar aqui que eu acho que dá para colher. A gente pode ter uma nova carreira profissional, né? Depois de tanto tempo, uma coisa que já tinha até, falou, pô, abriu mão, acabou o tênis, jogamos aqui futebol, brincando, um tênisinho amador de vez em quando, mas aí surgiu essa questão do beach, né? Então a gente aproveitou esse momento para conseguir conciliar. E assim, é o que você falou, a conciliação com o trabalho, você vai conseguindo fazer até certo ponto. Os profissionais hoje em dia, para se manterem, eles também conciliam. Como? Dando aulas. É um outro caso de alguém do circuito que é profissional de beach, tem um outro trabalho que não seja envolvido com beach. Tem casos assim, mas é menos, né? São menos casos assim. O que mais acontece é professor e atleta. E aí é aquela questão. Quanto mais você vai subindo de nível, você vai galgando mais espaços e vai sendo proporcionalmente mais difícil. O circuito, a cada ano que passa, está ficando mais duro. Ele exige muito mais de você. Antes era uma preparação semi-profissional. Hoje é uma preparação cada vez mais profissional, equipes multidisciplinares, treinadores que viajam juntos,
quando a pessoa tem condição, que é, né, principalmente as pessoas melhores ranqueadas. Você precisa de se alimentar bem, você precisa treinar a parte física, treinamentos muito completos, treinamento na piscina, treinamentos em quadra, deslocamento, agilidade, treinamentos intervalados em pista de corrida, Nossa, academia. Vocês fazem intervalado de corrida? Fazemos tudo. Caraca. Academia de musculação, treinamento específico, aí tem a parte técnica e tática junto em quadra. Nossos horários de treino são horários em que não estamos dando aula, então são horários inusitados, indesejados para os alunos. Das 11 da manhã, 1 da tarde, das 10 ao meio-dia. Solzão estralando. Então, assim, você vai tendo que fazer sempre algo a mais, porque é competitivo e você está brigando por um espaço entre os melhores. Né? A gente está falando de ranking. Sim. E você está atualmente em qual posição do ranking? Hoje eu sou 79 do mundo, já tive a posição de 77, né, no começo de fevereiro. 79 do mundo atualmente e 35 do Brasil. 35 do Brasil. Em ambos os rankings, a gente estava olhando aqui agora há pouco, mais de 2.000 atletas dentro do ranking. Nível mundo e nível Brasil. Então, num total ali, a gente tá falando que do ranking do 0-1, né? O cara que tem 0 pontos porque perdeu algum tipo de ponto, até lá 2.200 e lá vai pedrada de posição e você hoje tá no 79. Sim. Então, para quem tá em casa e não faz ideia da distância que tá, é a mesma coisa que você fazer uma fila de 2.000 pessoas e você conseguir chegar lá na posição de 79, que é o top 100, né? É o top 100. É o famoso top 100. Isso. E mesmo no top 100 que você está hoje, cara, ainda tem seus desafios. Sim. O beach e o tênis, eles sempre, inevitavelmente, são muito comparados, né? Esportes irmãos, tem as suas semelhanças, algumas adaptações são feitas, obviamente. Mas em termos de retorno, em termos de glamour, o tênis, esporte centenário, né? Há muito à frente ainda. Remunerações são coisas assim, mundos totalmente distintos, né? Então, assim, embora seja um grande marco estar entre os 100 do mundo no beach, que é bastante difícil, é competitivo, não se compara ao top 100 do tênis, né? E também em termos de remuneração, porque um top 100 do tênis ele já vive independentemente daquilo. No beach tênis não é realidade. Então muitos colegas, pares, professores precisam de ter outras carreiras para conseguir se bancar, enquanto tentam buscar esse sonho, almejar melhores posições com o passar do tempo, para que ele possa cada vez mais se dedicar exclusivamente à carreira. No mesmo momento em que eu consigo fazer tudo isso hipoteticamente e você é meu concorrente, mas você precisa de dar aula, precisa de fazer outras coisas, no tempo em que você está se cansando para se manter, eu tô me recuperando, estou descansando. Então isso aí vai fazendo cada vez mais diferença, né? Sem contar a questão de patrocinadores, por exemplo, que lhe permitem montar um calendário. Você senta no começo do ano, você tem uma condição boa, vou viajar para esse torneio. Diferentemente da nossa realidade, de muitos outros que, poxa, será que eu vou conseguir? Não dá. Aí passa um torneio e deixa de ir. Daqui a pouco, precisava estar lá, hein? A galera tá indo. Não tem condição. E aí você vai tentando buscar alternativas. Fazer clínica, dar aulas, buscar sensibilizar algum patrocínio, algum evento, alguma coisa diferente. Mas é um momento em que é bastante crítico isso para mim, né? Para muitos outros jogadores com quem a gente vai trocando ideia. É uma realidade do beach no Brasil. Entendi. Não só do beach, mas como de outros esportes. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu espero que contribua com um monte de gente. Pelo menos com todo mundo que assistir, que tem essa chama no coração. Como que eu faço para sair do estado participando de torneios e me tornar um atleta ranqueado? Olha, a questão do ranking é uma questão até imediata. Mesmo que você nunca tenha jogado beach tennis na sua vida, mas você é um cara apaixonado, eventualmente. Tem um torneio ITF, né, que é o torneio chancelado pela ITF, a Federação Internacional de Tênis, que chancela os eventos de beach tennis mundiais. Se tiver um torneio e para você jogar os ITFs, você tem que ter um número de registro. Você paga uma anuidade, que é o IPIN. Já começou a pagar. Você paga uma anuidade, $30 anuais, e ele te dá um número que te permite fazer a inscrição nos torneios. Então você vai ter um login na página oficial, chega lá no calendário, torneio de tal data em Uberlândia, vou lá, você se inscreve. Naturalmente você não tem ponto, então a prioridade de entrada é para quem tem pontos no ranking, rankings melhores. Mas você no dia do torneio, você
pode, eventualmente, se sobrar vaga no Qualify de um torneio desse, se você tiver se inscrito, você vai entrar nesse torneio. E se for um torneio maior, ele já dá pontos no Quali. Então, às vezes, você não precisa nem ter muito tempo de beat e você se inscreve e você vai ser ranqueado. Entendi. Isso, assim, em termos formais, tá? Certo. Até era uma possibilidade de quem tivesse esse interesse num torneio que teve aqui em Uberlândia há uns 2 anos, um torneio grande, BT400, sobraram 2 vagas no Quali. Então, se tivesse passando qualquer... A gente até brincava, ó, passou qualquer pessoa ali, ô, vem cá, se você quiser jogar, você tem IPIN? Assina, você ia entrar, você ia estar na chave do Qualify daquele torneio. Então, assim, você teria um pontinho ganhando um jogo, ou às vezes, dependendo do torneio, às vezes só de entrar, às vezes você já tem. Então, assim, isso formalmente. Agora, falando da parte, né, como você me perguntou, você precisa de fazer esse cadastro, você vai naturalmente, pô, será que eu consigo jogar a nível profissional? É um nível de excelência mundial. Então você, normalmente, as pessoas que galgam esse espaço já estão jogando uma categoria A na sua região, já ganham torneios, já tem uma experiência, uma bagagem de vivência de jogo, né? E aí ela tenta usar, fala, pô, vou dar um salto, jogo A, mas pô, vai ter um ITF aqui, acho que eu consigo ir lá. Vou lá me divertir, vou lá me desafiar, ver qual que é a perspectiva, até para ela, pô, será que eu consigo? Consegue, vai lá, joga, faz um bom torneio, começa a se preparar. E isso é muito interessante, cara, porque muda o estilo de vida da pessoa, né? Eu vi um episódio de vocês aqui em que você falava num desejo seu de fazer um triatlon, né? É claro que é uma preparação toda, né? Tem família, organizar tudo, mas em você se propondo a fazer isso, cara, muda e você tudo. sentindo que é possível, você coloca isso como objetivo e vai buscar, né? Exatamente. A gente recebeu aqui, o último episódio agora foi com o Léo, ele já é triatleta e chegamos numa conclusão muito interessante. A família dele é triatleta. Porque é um projeto a esposa de família, né? cuida dos filhos de uma forma diferente para ele conseguir treinar. Os filhos têm que entender que o papai está treinando e assim por diante. Então muda todo o estilo de vida. Mas agora uma outra pergunta. Como que eu faço, na sua visão, se você puder resumir, condensar para a gente entender, para eu me tornar um atleta profissional, mas viver o esporte como uma profissão? O que o cara tem que ter? O que tem que fazer? E vamos dar exemplo, por exemplo, só do beach tênis. Como um atleta de beach tênis. Cara, eu não quero fazer mais nada da minha vida. Eu quero mexer só com beach tênis. Eu quero ficar com o pé na areia e é isso que eu quero fazer. O que tem que fazer esse cara? Quais são as possibilidades que o beach tênis oferece hoje? Acho que antes de mais nada, é importante para a pessoa se manter só da competição é muito complicado. É um mundo muito restrito. Você vê a gente 77, 79 do mundo, tem muitas dificuldades nisso, né? Para falar só da competição. Regionalmente, há torneios que distribuem prêmio em dinheiro, mas são premiações poucas em termos de, vou viver a minha vida desse rendimento? Não dá. São valores, vamos falar nesse caso, mais simbólicos. Para te motivar, tá ali, às vezes recuperar o valor da inscrição, ganhar mais uma coisinha, enfim. Quanto é, mais ou menos? Vamos falar para quem nunca ouviu falar, nunca sabe. Muito variável. Tem torneio regional, por exemplo, até vi esses dias divulgado na cidade, torneio local. Distribui R$6.000 de prêmios. Mas você fala assim, nossa, eu vou ganhar 6 mil se eu ganhar, não. Ele distribui 6 mil em prêmios para a categoria masculina A, B, C, D, iniciante. Feminina A, B, C, D, iniciante. Às vezes faz idade, às vezes faz uma categoria profissional. Então, assim, em resumo, nesses torneios com premiação menor, às vezes eles nem fazem profissional, porque o profissional exige um prêmio um pouco maior, então... E quando é profissional também já tem que respeitar as regras da ITF. Sim. Não dá pra ser essa brincadeira de, vai ser um 7 de 6. Não, tem que seguir uma norma. A categoria profissional, mesmo em torneios regionais, ela é melhor de 3 sets, de 6 games, terceiro super tie break, é bem respeitado. Pra você que chegou aqui, ou que pulou um pedaço, mais cedo, nós falamos o que é um tie break, o que é um 7 de 6 e tudo mais. Se você pulou pra chegar aqui, volta e assiste lá. Se você tá assistindo, comenta aí se você aprendeu alguma coisa aqui no nosso podcast. E, além disso, navega também no nosso canal. Tem mais episódios, você está ouvindo a gente falar aqui. Acredito eu que o Matheus lembrou de colocar os cards de cada episódio que a gente falou aqui. Se ele não colocou, tudo bem, ele não vai ser demitido, tá tudo certo. Mas vai lá você e faça a sua
pesquisa, sua busca e se divirta com os episódios que tem aqui. Tem episódios que a gente se divertiu, como no do Léo, que a gente riu pra caramba, foi muito legal estar aqui. E tem episódios que a gente falou de vida, como com as meninas do BT Superplay e dentre outros que estão por vir. Quem sabe você não vai ser o próximo, né? Igual o Burja, que tava do lado de lá da tela e agora tá do lado de cá da tela gravando com a gente. Estamos aqui tendo esse moral todo de vocês. Bom, e aí? Pra eu viver, então, de beach tênis, eu tenho os torneios locais, onde eu ganho ali... Vamos pegar uma média e você me confirma se eu tiver certo, que eu só tô calculando na minha cabeça. Eu ganho R$1.000, ganho 1.500, ganhei uma categoria A, dá pra ganhar uns 1.000 conto? Dependendo do torneio, sim, mas vamos pensar em profissionalmente, torneios regionais que dão, em média, R$4.000 pra dupla campeã, ou seja, 2 pra cada. 2 pra ou cada. então 5, 2,5. Ou então 3, 1,5. Então vai ficar mais ou menos aí R$1.500, R$2.000 por um fim de semana. Isso bruto, né? Você tem as despesas para ir. Okay. Se de repente tem alguma condição boa o torneio, ele te oferece. Cara, vem para cá, eu pago alguns custos seus, te isenta a inscrição, te pago um transporte, uma hospedagem, e aí te ajuda porque o líquido depois fica melhor para você, né? E sem contar que até chegar lá, você tem que se manter num lugar treinando, você precisa de ter seu equipamento, Sim. e você precisa, sei lá, viver. Pra você chegar lá e jogar e ganhar esse... Exatamente, nós estamos falando aí da pontinha do iceberg, né? Que aí você vai ter esse valor. Não são torneios que acontecem todo fim de semana, porque você fala, isso aí fim de semana, então vezes 4, tá tanto. Pá. Outra coisa, isso nós estamos falando da dupla que é campeã do torneio. Às vezes tem torneio que tem 8 duplas, 12, 16 duplas, nível competitivo alto. Então nada garante que você vai ser campeão. Finalista já diminui bastante esse prêmio, ou seja, vice-campeão. Então assim, fora preparação. Você tem um tempo que você tem que dedicar para isso, você tem que pagar uma academia, você tem que pagar um preparador físico, uma nutricionista, fisioterapeuta. Então assim, exige realmente uma estrutura muito profissional, né, para você conseguir. E se você puser tudo isso na ponta do lápis, a conta normalmente não fecha, né? No nosso caso, por exemplo, eu tenho bastante parcerias com a equipe toda multidisciplinar. São, além de profissionais de extrema qualidade, são amigos, queridos, pessoas que estão ali comigo desde o começo, né? Até vou citar o nome deles aqui, Por porque favor, é uma consideração todos. gigante por eles. Elvis Benfica, meu amigo, meu parceiro, meu preparador físico. Ana Paula Camasmi, nutricionista. Olga Sena, fisioterapeuta. Então, assim, nós somos um time aí muito unido desde sempre, já passamos muita coisa juntos. Então, Quem vê um o grande Burja abraço para jogando, eles aí. Quem vê o Burja jogando tem um bastidor de quantas pessoas? Bastidor dessas 3 pessoas, né, profissionais, além da minha família, meus pais, meu irmão, minha namorada. E assim, é muita gente, né, cara? Igual você falou, a família do triatleta é o projeto, né? O projeto Beach Tennis não é só o Burja, né? É muita gente junta. São os Oliveiros, os Burjali, que é família da minha mãe e do meu pai. E vamos que vamos. Bacana. Além disso, entendendo que você precisa estar vivo, precisa desse ecossistema, cara, entra o famoso patrocinador. Sim. Sem eles... Entra ou deveria entrar, né? Ou a gente espera que entre, né? De duas uma. Ou Não, entra ou deveria entrar, né? Assim, esse é um grande desafio, não é só porque é beach tennis ou foi o tênis, é futebol. A gente vive numa cidade que sempre foi considerado um celeiro de atletas, né? Futebol de campo, futebol de salão, natação, esporte paralímpico, grandes atletas que a gente vê no clube a todo momento, medalhistas, referências, Claro, assim, né? claro. A gente, inclusive, para aproveitar o episódio aqui, para parabenizar a Tayana, que participou com a gente aqui, atleta paralímpica, agora é recordista mundial, meu amigo. Sentou aqui com a gente, foi para Dubai agora nessa última semana. Quando você está assistindo esse episódio, talvez já tenha passado um pouquinho de tempo a mais, mas recordista mundial daqui da nossa cidade, a gente teve o privilégio, o orgulho de receber aqui. Cara, eles trouxeram tanta medalha aqui, só de campeonato internacional, cara, que medalha para lá, para cá, e eles falaram, não deu para trazer todos por causa do peso. Pra você ter ideia. Olha o tamanho disso, né, cara? Isso é muito, assim, gratificante pra gente que é da cidade do esporte, você vê. E infelizmente tem muitas pessoas que não têm nem conhecimento, sabem nem que ela existe aqui, que treina aqui, que representa muito a cidade, né? Então, assim, sempre são obstáculos que os atletas passam, né? Então, essa questão do patrocinador, muitas vezes é um divisor de águas para uma carreira, né? Às vezes um aporte pode ser
uma diferença entre a pessoa ou seguir ou então desistir, e um grande talento foi desperdiçado, e como já aconteceu em várias outras modalidades, as pessoas vão tentando se desdobrar. Às vezes mudam de cidade, mudam de país, tentam buscar alternativas, mas assim, se você tem realmente um apoio desse substancial, e é uma questão que a gente precisa de quebrar aquele hábito de que é um favor. Isso é uma questão de marketing esportivo, né? Existe um retorno ali. Existe um retorno. Existe um retorno, a pessoa não está rasgando dinheiro, ela está associando a imagem dela a uma pessoa, a um time ou a um esporte que tem muita coisa por trás. Teve muitas pessoas já que me vieram no Instagram diretamente que eu nem conhecia. Às vezes passa um fim de semana, joga um torneio, a pessoa fala, pô, cara, que legal. A minha filha te tem como um exemplo, porque ela vê as suas postagens, vê você jogando, vê seu comportamento dentro de quadra, vê como você trata as pessoas. Então, se você tem uma marca associada... Dentro e fora de quadra também, né? Porque tem essa, exatamente, né? Um atleta é um combo, não é só simplesmente você estar lá jogando, né? É tudo isso, né, cara? Então, assim, a marca associada a uma imagem como essa é uma coisa muito interessante. E a gente até falava a questão de marketing esportivo, né? Em vez da pessoa fazer uma propaganda em algum veículo de comunicação, se ela patrocina uma pessoa que aparece, ela vai gastar muito menos do que pagar aqueles minutos num canal aberto ou fazer uma propaganda maior para um investimento alto. Em vez dela investir todo aquele valor, porque ela investe 1/3 desse valor na pessoa. Que é o que está acontecendo aqui, inclusive, com a Zeik. Sim. Né? Tem uma máquina estacionada ali. Eles não investiram ainda no Mais Sportcast, que com certeza a cota... Tá? Vamos combinar. Zeik, alô Zeik, me liga que nós vamos combinar. Mas investiram numa parceria com você. Sim. Inclusive, quero que você comenta sobre aquela máquina que está estacionada ali, que é uma raquetona. Bom, eu fiquei muito feliz, né? É um patrocínio que eu consegui por meio de um amigo, né? Que também é amigo do circuito, Doglinho. Um abraço para você também, que também é colega de circuito. Pessoal de Franca, a Zeik é uma marca relativamente nova no meio do beach tennis, né? E eles têm produtos de bastante qualidade, estão se expandindo no mercado. Raquetes para todos os gostos, tem uma linha de vestuário muito grande para homens, mulheres, então vale a pena dar uma checadinha no site. Mandar um abraço aí pro Gabriel, que sempre foi meu grande contato lá, Gabriel. E mandar um abraço especial pro Lucas Faleiros, que é um dos donos lá, que sempre nos trataram muito bem, assim. Então a gente super recomenda, porque é legal quando você é valorizado, né? E tem essa via de mão dupla, a gente tem muito essa troca. Eles ganham, a gente também ganha. E como tem que ser um patrocínio, né? É ganha-ganha, não é só eu ganho e você empata, né? Claro. Falando de ganha-ganha, vou aproveitar, patrocinador? Vou aproveitar que só vou mostrar a raquete deles, né? Pega na mão aí. Raquetinha aqui, ó. Essa raquete aí. A Magic. Vale a pena dar uma checadinha no site. Qual que é o modelo? Magic. Magic? Ela até está sendo remodelada agora. Hoje no site não tem ela mais, mas vai vir uma pintura, uma repaginação nela. Então, assim, vale a pena dar uma olhada. Tem outros modelos, fazer testes. Tem muitas características interessantes aí. Fica Pode a dica falar aí de pra algumas turma. dessas características aí que você acha que é importante, porque quem está assistindo, se achar que isso também é importante para eles, pode optar por esse modelo. As raquetes, elas são um mundo bem paralelo, né? Tem muitas características importantes, né? Peso, comprimento, furação, balanço, que é o equilíbrio, né? Peso dinâmico. Então, assim, para mim, eu testei, vi as características interessantes. É uma raquete que se adequa ao meu jogo. E acho que é muito particular. Cada um que faça, né, a sua busca bem orientada, né, para evitar lesões. E aí eu tenho certeza que vai ser bastante longeva e com bastante retorno à sua performance. Falando de orientação, pode contar inclusive com o Burja, né? Para dar essa orientação de falar, cara, vai por aí, vai por aqui, pô, a gente escolhe. Também sou professor hoje, né? Então lá na Casa Marezinha, um abraço pessoal. E abraço principalmente aos meus alunos e alunas, né, que estão ali comigo dia a dia, e a gente tenta contribuir, né, cara? Tô sempre aberto. Meu Instagram aí, pô, sempre aberto. Quem quiser e precisar de alguma dica, informação, pode contar comigo no que eu puder ajudar, tô à disposição. É dessa raquete que vem aqueles mesh. É daí que sai aquele ace. É aquele ace na 5 ali no 40 iguais. Ó, inclusive, peraí, puxa a raquete pra cá um pouquinho. Quero agradecer também a Nespresso, que foi quem a minha esposa comprou essa xícara que foi revelada ali na hora que você tirou a raquete que a gente tava usando para apoiar. É isso aí. Podcast é assim, tem essas liberdades. E agora, falando do ganha-ganha, como eu dizia, nosso patrocinador Cacau Show
foi responsável por mandar pra nós esse que agora é um presente pra você. Ô, cara. Desfrute obrigado. lá com a namorada, Valeu, tá? Obrigado. Eu tenho certeza Valeu, que pessoal, obrigado, viu? você eu não garanto que gosta tanto, mas a namorada, meu amigo, Deixa eu ver tenho aqui. certeza. Vou fazer um spoiler aqui. Gosta, hein? Vou dividir. Divide com ela. Eu tenho certeza que vai ser uma discussão menor do que jogar uma mista. Vai. Não, mas bom você puxar esse gancho, cara. Mista, normalmente, pra muitas pessoas, acaba sendo um grande obstáculo. Pô, não jogo casal. E pra outras pessoas, não. É um negócio que é legal até, pô, pra relação. E Vai da maturidade do acho que é casal, muito né, legal. cara? A gente sempre se deu bem jogando. Não jogamos muito, confesso. Até por priorização minha do circuito, né? De estar fora, viajando. E o circuito existe também em categoria mista, mas ela não tem uma pontuação grande, não tem ranking por enquanto, não tem muito dinheiro envolvido. É tudo na crescente, né? Daqui a pouco, quem sabe, isso melhora. Então, por isso, a gente acaba priorizando, né? Viajando, mas sempre que dá uma brechinha, tento jogar com ela aí um torneiozinho ou outro ali na região, localmente, que eu acho que é interessante. Né? Bacana. Pode apoiar o seu presente ali atrás dos seus troféus ali. Pode colocar ele ali no cantinho. Aqui, assim? Pode pôr em cima aí da mesa. Pode. Fica à vontade aí. Coloca atrás, porque nós vamos falar agora desse troféu preto que tem aí. Que troféu é esse aí? Que reconhecimento é esse? Pode pegar na mão aí pra gente mostrar. Esse aqui é um troféu de campeão do BT50, que aconteceu no ano passado. E eu ganhei esse torneio junto com o Renzo Amâncio. Abraço pro meu parceiro, também um dos meus parceiros. É o mesmo parceiro? Não. Esse foi um parceiro desse torneio. Jogamos outros torneios juntos também. Mas eu até já tive um projeto junto com o Leandro Ribeiro, que é daqui da cidade também. Um abraço para ele, meu amigo, desde a época do tênis. A gente tentou fazer isso uma questão ousada. Fizemos um projeto chamado Burlê. Bur de Burjaile e Lê de Leandro. E a ideia era ter essa consistência de dupla, para não ficar mudando a cada semana ou a cada época, porque isso vai te trazendo entrosamento, né? A gente se conhecia muito do tênis já, então a gente galgou os primeiros pontos juntos, a gente entrou no circuito junto, éramos zerados de pontos e fomos até mais ou menos a posição de 300 do mundo, assim. Certo. E depois acabou a gente se separando, assim, o projeto acabou, mas a gente continua muito amigo, de vez em quando joga junto, até jogamos outro torneio depois. E é uma questão que, se é possível, você ter uma dupla fixa é interessante, né? Mas enfim, aí esse torneio aqui eu ganhei com o Renzo, parceiro meu que mora no Guarujá. Foi o primeiro título meu de BT50, né? Que já é um nível... O beach tennis ele é dividido a partir de BT10. BT é o torneio e 10 é a quantidade de pontos que distribui, desde que não tenha bônus de transmissão, hospedagem e arbitragem. Que é outra coisa que valoriza ainda mais os torneios, né? Quando tem. Então tem BT... Quando tem, aumenta a pontuação. Tem aumenta a pontuação. É. O que faz aumentar os pontos? O torneio oferecer transmissão, hospedagem e ou arbitragem. Certo, mas no caso, transmissão ao vivo? Transmissão ao vivo. Ou seja, o que a gente está fazendo impacta no seu resultado? Diretamente, aumenta a sacando, quantidade de pontos, tá vendo? Daqui a pouco eu quero ver vocês lá fazendo transmissão dos ITFs e aí todo mundo vai ganhar, hein? Caraca, bom saber. Alô ITF, né? Tamo aqui. Alô ITF, dá moral Átomos Mais Esporte. Tem aqui no nosso canal também alguns dos torneios que a gente já transmitiu esse final de semana, que provavelmente quando a gente lançar esse episódio foi o final de semana passado, a gente esteve na 3L fazendo um torneio que vai acontecer lá com a nossa parceria com a FA. Inclusive, agradecer Filipinho, o Nick, que são caras sensacionais, que estão abrindo todas as portas para nós chegarmos nesse universo do beach tennis, que assim, tá ganhando meu coração, cara, sendo sincero. Não é porque você tá aqui, os meninos sabem, eu tô falando com eles aqui sempre. O nosso projeto da Átomos Mais Esporte é atender todos os esportes, mas o beach tennis parece que tem uma liga bacana, assim, tem um imãzinho, assim, que, cara, se você gosta de esporte, meu irmão, o beach tennis vai te chamar. A vibe é boa demais, né? A vibe é boa demais. É uma química que mistura muita coisa, assim, é um coquetel, né, de coisas. É a areia, você mora em Uberlândia, mas você tem condição de pisar numa areia de praia, você tem os amigos, você tem a família. Na última oportunidade que eu joguei lá na Arena Bali, que foi um convite da Tati, inclusive, Tati Canguçu, não sei se você sabe quem é. Sei, irmã do Muito Bruno. obrigado, Tati, pelo convite. Tive a oportunidade de conhecer também o irmão dela, que é do mundo do futevôlei, que é o Bruno, um dos responsáveis lá pela Arena Bali. Cara,
Tá vendo o tanto de coisa? E isso começou com o quê? Pelo beach tênis. Eu tô no beach tênis, que foi uma, que foi outra. Nessa oportunidade na Arena Bali, levei minha família, minha filha, que tinha até então receio de pisar na areia. Eu fiquei chamando. Perdeu o medo de areia. Quando agora já suja o pezinho. Na areia lá. 2 aninhos, é a minha primeira filha. Olha, a minha segunda filha agora tá com 20 e poucos dias. E, cara, sensacional. Tudo isso o beach tênis pode nos proporcionar. Na corrida, eu levo a minha família, mas eles ficam lá na chegada e na largada e na chegada me esperando, não dá para ir junto comigo. Então são coisas que no beach tênis podem nos proporcionar. Além desse troféu, comenta para mim uns outros que você trouxe aí também, que eu quero conhecer. Tem, cara, cada troféu bonito, né, cara? Esses troféus são bonitos, cara. Esse daqui, ó, é um troféu de BT10. Foi o primeiro troféu ITF que eu ganhei, BT10, que são os primeiros torneios, junto com o Leandro, meu parceiro. Esse aqui, a gente ganhou esse aqui em Belo Horizonte e esse aqui em Brasília. Eu e o Leandro de parceiro ganhamos esses, né? Além desses 2 troféus e esse outro que eu já havia mostrado. E aquele que caiu? Aqui são medalhas. Ah, legal. Medalhas de BT50 também, que a gente ganhou. Eu e o Lorenzo Carazo, parceiro daqui de Uberlândia também. E a gente foi vice-campeão nesses 2 torneios nos Estados Unidos. Um deles, inclusive, tivemos match point na final e acabamos perdendo. Mas foi uma experiência. Para você chegar na vasta. posição 79 do mundo, quantos torneios você precisou ganhar? Cara, eu joguei ITF, até o site registra isso, né? Eu joguei quase 30 torneios. Quase 30 torneios. Eu não me lembro quantos eu precisei jogar para ganhar, mas assim, ganhei 3 BT10, tem mais uma medalha aqui também. Tá, meu parceiro, né? Fábio Souza, Fabinho, ganhamos na Argentina esse aqui, um BT10, essa medalha. Então ganhei um BT10 com ele, outros 2 com o Leandro. Depois fomos vice algumas vezes. Eu e o Lourenço fomos vice em 3 oportunidades de BT50 e fomos vice-campeões também no BT100 de Sorocaba, no ano passado. Além do título de 50 com o Renzo. Então, assim, bastante torneio. Finais aí, né? Colecionadas. Tomara que venham mais. Fechando o raciocínio de como que eu faço para eu viver profissionalmente do beach tênis. Tem que fazer tudo isso que a gente falou até aqui. Sim. Conseguir patrocinadores, participar dos torneios, evoluir na carreira. E o que mais? O que mais que é possível? Como a gente comentou agora há pouco, tem as clínicas. É possível você se tornar um professor? Como que eu faço para chegar lá? Me conta para a gente fechar esse ciclo de como que eu faço para virar um profissional, ou melhor dizendo, viver a minha carreira profissional dentro do beach tênis. Não é ser um atleta profissional, é viver isso como uma profissão. Viver do beach tênis. O caminho mais comum é que você esteja dentro de quadra, dando aulas, e aí para ser professor você precisa dominar minimamente o jogo, né? E a cada vez mais buscar, né, cursos, se capacitar, que eu acho que isso vai fazendo a roda girar, cada vez tem mais praticantes que aprendem a maneira correta, né? Não tem lesões, se divertem, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então aulas, principalmente. As clínicas, que são aulões, né, vamos chamar assim, que você dá numa cidade ou para massificar o esporte, às vezes não chegou ainda, as pessoas ainda estão interessadas, têm esse acesso a um atleta profissional ou a um professor de ponta também, que não necessariamente precisa ser atleta, né? Então, assim, tem eventos que você pode fazer, inauguração. Fora de quadra, você pode organizar torneios, você pode fazer transmissões de campeonato. Então, assim, tem muita possibilidade dentro desse mercado. Participar como comentarista nas transmissões. Também. Como no próximo final de semana. Já por ver. Você viu que eu vou engatando um convite no outro, né? No próximo final de semana, na transmissão, quero que você esteja lá com a gente como comentarista. Cara. Obrigado pelo convite, será um prazer. Ainda não tem um cachê tão alto como os que você está acostumado, não, mas quem sabe a gente não consiga um patrocinador até chegar lá, né? Com esse moral todo que vocês estão me dando, eu estou em débito muito tempo com vocês. Me paga em aula, que só de eu conseguir ganhar já... feito. Mas vou filmar, hein? E se cair, vai virar meme. Bacana. Então, buscar essa presença tá dentro desse core para você viver do mundo do beach tênis. Mas achei interessante algo que você comentou, que é o seguinte: isso impacta na hora de escolher o professor.
cara, quem é esse cara, né? Buscar saber, buscar o próprio professor, não sair se aventurando, só porque eu sei, agora eu vou ensinar e vou abrir inscrições e vou ter os meus alunos, né? Tem uma preparação. Você, inclusive, que hoje é professor, quantos, não só de jogar, mas o que você já fez de curso, de treinamentos, para ser um professor melhor de beach tênis? Eu acho assim, como qualquer coisa que você vai escolher na sua vida, por exemplo, mas você tem filhas, vai matriculá-las numa escola. Você vai procurar saber que escola é essa, qual que é o nome que tem, pessoas que já estudam lá, pessoas que já estudaram, reputação, tem um monte de coisa que você vai procurar saber para saber se aquela é a certa ou não, né? Filosofia da escola, qual que é a metodologia que ela usa, enfim, tem um monte de coisa que dá para você buscar. O beach tennis não é diferente, né? Então eu acho que é interessante que você procure saber todas essas coisas para estar fazendo aula com a maior possibilidade de orientação, qualidade e ganhos que você vai ter possível disso, né? Eu, particularmente, tenho uma história toda no esporte, né? Já falamos aqui, tenho mais de 25 anos envolvidos com esporte de raquete, desde a época do tênis, já fiz bastante curso de tênis, de capacitação do Departamento Oficial de Capacitação da CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis, né? Isso dá uma experiência pra gente. Já estive em quadra com homens, mulheres, pessoas mais velhas, mais novas, crianças de 10 anos, menina de 12. Agora no beach, tive tempo no praia em que eu tinha bastante alunos de várias idades, várias faixas etárias. Agora de volta também no beach também tenho pessoas que às vezes nunca praticaram esporte, estão lá e se divertem absurdamente, outros que já jogaram outras modalidades e migraram. Então assim, eu acho que tudo isso é um combo, né? E no beach também eu fiz vários cursos, né? Já fiz curso da CBT, já fiz curso, eu participei de seminários em outros estados, já fiz curso com a Marcela Evangelista, por exemplo, que é uma das grandes capacitadoras do Brasil, Nike Rodrigues, a quem eu tenho assim, uma gratidão enorme por ter sempre sido uma referência no Sport TV, cresci vendo jogos com ele comentando, então a gente aprende muito, depois está ali do lado, ouvindo, trocando ideia, nos bastidores dos cursos, em loco também, então assim, eu acho que são todas experiências que fazem a gente cada vez mais estar se agregando valor na nossa aula, né? Leio bastante livros, já li 4 livros de beach tennis, então assim, estou sempre antenado. Jogando no circuito, eu sempre converso com outros professores, treinadores, sabemos como é que está a tônica naquela cidade, naquela região, tá legal, como é que está a onda, tá boa. Aqui na cidade também temos parceria com outros professores, o movimento tá assim, tá assado, a gente faz assim. Pô, tem um jeito de eu fazer uma coisa, que legal, como é que é? E aí tem essa troca também. Essa semana passada, por curiosidade também, tive também o prazer de receber o Cristiano Lino, que foi meu professor na UFO, na Educa, um abraço para ele. Um cara assim bastante sério, que faz bastante trabalhos de pesquisa, um professor muito legal. E ele foi fazer um teste com a gente, que ele está fazendo uma pesquisa e logo mais ele deve até divulgar essa pesquisa, né? Mas pegou angulação de braço, de membros na hora de um saque. Que massa, cara. Velocidade de cabeça de raquete, para diferenciar se é um saque ou se é um smash, é possível saber isso ou não. E tem várias outras ideias de colocar aquele colete com aquele medidor atrás, né, para captar valências físicas durante um jogo. E são todas características que podem, inclusive, até a gente conversou, de fazer você até mudar uma tática, por exemplo. Você executa X número de tal golpe num jogo. Pô, será que não está muito? Será que por que está sobrando essa bola? Se você criar um atalho no jogo, às vezes taticamente você fizer uma outra opção, você vai, entre aspas, exemplo, tá? Desgastar menos um membro. Então, assim, você percebe que tem uma imensidão de coisas que você pode agregar, né? Então, assim, não é a aula, não é simplesmente pôr um balde lá e soltar, faz isso ou aquilo outro, né? Você percebe que tem tudo isso, né? Um planejamento, né? Eu vou chegar lá, o que eu vou fazer? Boa. Isso aí a gente estuda, planeja antes, aquele aluno tá com essa ou essa deficiência, ou tá com essa qualidade, vamos aprimorar, vamos ver o que é possível. E é o que vai fazendo, como então... vi um story no Instagram, hoje de manhã, que vai acontecendo de você conseguir, entre aspas, eleger, ou melhor dizendo, fazer com que os seus alunos ou alunas ganhem torneios, né? É o que vai fazendo com que os alunos, poxa, fui no torneio tal, faço aula com o Burja, pum, ganhei, categoria seja qual for, D, C, B, mas vai conseguindo otimizar esses resultados, né? É muito gratificante pra gente, né? Que as pessoas tem objetivos e objetivos, né? Tem gente que vai fazer aula, que é simplesmente ir lá e é o momento do dia, relaxar, mas tem medo de jogar torneio. A gente vai tentando estimular, porque, né? Fazendo um preparo emocional. É muito legal também, pra pessoa, né? Como indivíduo mesmo, é interessante.
E é gratificante você ver que aquela dedicação da pessoa, porque a gente tá ali para ir orientando, né? Claro. Mas o mérito, pô, pelo amor de Deus, todo dela, né? Então, dela, dos alunos. E esse feedback é muito legal. A gente que tem essa veia competitiva, o aluno vai, joga um torneio, volta, fala, pô, cara, esse fim de semana foi muito legal, fiz isso, foi muito legal, a gente treinou aquilo e tal. Ou então, ó, isso aqui não foi legal, vamos trabalhar. Então, esse bate-bola é legal. Não simplesmente, ó, vai fazer o que eu acho. Não, ali é uma relação muito aberta, né? Muito aberta. Vem, eu quero isso, que ali... Eu até brinco. Ali, o aluno, ele paga, né? Pra ele ter um retorno, mas ele tá mandando. É a hora dele. Ele manda em mim, brinco assim, né? Vamos trocar essa ideia. Claro, né? Dá um jeito de brincar. A gente tem uma coluna vertebral pra seguir. Mas é importante ter sempre esse diálogo. Eu acho que é muito legal. E também é importante ter essa humildade, vamos falar assim, do treinador. Eu que tive uma vasta experiência, vamos falar assim, passei por muitos treinamentos do desenvolvimento humano para me tornar um treinador de pessoas, e o que a gente aprende em todos os bons treinamentos, porque tem alguns que não são tão bons e os caras não ensinam com tanta ênfase isso. Cara, seja humilde. Entenda que por mais que você está treinando a pessoa, atendendo numa cadeira ali uma pessoa do outro lado, é a vida dela, é os resultados dela. E a gente, a marca que a gente aprende e traz para a vida é que nós representamos 1%. Nós somos o 1%. A gente só traz a direção. Ô, Burja, vai por ali. Agora, se você foi por ali, o esforço master é de você ter ido por lá. É o mesmo que você passar um ensinamento para um aluno seu e falar, olha, faça assim. E ele falar, não quero fazer. Tá bom, ele só dispensou seu 1% e os 99% dele vão ser influenciados. Inclusive, quero aproveitar para te perguntar, com toda essa sua experiência e posição num ranking mundial, mais de 25 anos de esporte, na sua ótica, entendendo e guardando as proporções, quanto por cento você acredita que é uma preparação mental e quanto por cento é uma preparação física para o atleta conseguir superar seus resultados e bater seus recordes? Curiosamente, naquele dia lá da entrevista, você me perguntou isso também, né? E eu até fiquei refletindo depois e tudo, e até vi no podcast das meninas, você perguntou isso também. E é muito legal isso, né? Porque o beach tennis especificamente é um esporte que está muito atrelado, né? Essas características físicas, táticas, técnicas e emocionais, né? Tem muita gente que joga muito bem, mas a gente fala na hora de falar play, que vai começar o jogo, parece que é outra pessoa. Você vê vários casos de gente que é muito equilibrada, muito tranquila, acaba um jogo, tá chorando assim copiosamente. E é interessante você ver, não fazendo críticas, eu acho que é muito legal. Já chorei muito quando perdi, quando era mais novo. É sinal que doeu aquela coisa, né? Não tô aqui à toa. Fazia sentido pra você, né? É importante, né? Claro que você vai analisar, tem casos e casos que às vezes a pessoa também tá passando por alguma outra razão, então é um ambiente muito mais vasto, né? E a competência profissional de cada um. Mas eu acho que é difícil você quantificar, essa porcentagem é disso, essa é daquilo, porque às vezes a pessoa ela é muito boa mentalmente, mas ela não sabe segurar a raquete. Então como é que eu vou falar que 30, 40, 50% disso é mais importante que o outro? Ou vice-versa. Às vezes ela tecnicamente ela é muito boa, mas não tem uma visão tática do jogo. Ela sabe executar, mas ela não sabe como que ela vai executar aquilo. E do outro caso também, pode ser muito boa taticamente, fisicamente um touro assim, muito bem, mas emocionalmente fica doido. Fisicamente um Silney. Silney, um abraço pra ele também. Muitos amigos aqui, né, cara? A gente treina muito com a turma. Enfim, então, eu acho que é muito assim, são coisas que tem que estar caminhando em paralelo. Você tem que trabalhar, tem que dar atenção a isso. Claro que você vai avaliar o princípio da individualidade de cada atleta, claro, e vai ver, essa pessoa tem melhores índices aqui, inferiores aqui, preciso dar uma ênfase maior nessa ou nessa outra característica. Mas, sem dúvida nenhuma, o lado emocional ele é bastante importante no beach, né? Principalmente em categorias amadoras, porque a gente fala muito na visão profissional, porque a gente joga, mas a gente também tem que ter esse cuidado de falar dos amadores. A categoria amadora é que leva o beach tennis. O profissional é 1%. A grande disso. massa, né? A grande massa tá ali na galera que joga torneios e que tá na categoria D, B, C e tá ali. Esse é o grande público, e principalmente público de torneio, de aula, que movimenta as empresas. As pessoas fazem muito mais voltada para isso. O profissional é uma cerejinha, um grãozinho de areia nesse deserto, vamos falar assim, inclusive, né? Estamos nos posicionando para atender esse público. O canal da Atomos Mais Esporte, ele
está sendo desenhado para atender essa massa. Aham. Seja no beach tennis, seja em outros esportes. É a categoria amadora mesmo. Então, para quem pretende investir como patrocinador na massa do esporte, cara, é massa. É importante você ter vínculos com grandes marcas, com grandes atletas. Marcas que eu disse em sentido de atleta, porque cada atleta é uma marca. Aham. É importante, mas se você quer atingir a massa, é em projetos focados e voltados para a categoria amadora. Aham. E assim, é a grande massa, é o que você falou, né? É ali, eu entendo que planejamento estratégico de várias empresas grandes que vão fazer equipamentos, vestuário, eventos, é voltado para esse público, que é o público maior consumidor. Isso é matemática, né? Não é priorização porque eu acho, é matemática. Agora, essa questão emocional, você vê, por exemplo, um torneio amador. A grande maioria das categorias, elas são disputadas em um set de 6 games. Às vezes é um jogo de grupo, você tem 2 jogos num grupo, para valer a sua vida no torneio, né? Se tá eliminado ou tá dentro. Então, o que eu percebo? Segue até como uma dica, né? Falo isso para os meus alunos, pessoas que competem. Você chegar um pouco antes, você se ambientar naquela situação, você vê o que você vai enfrentar no sentido do ambiente, às vezes é um ambiente novo. Você vê como é que estão as coisas. Você faz um aquecimento, não na quadra. Chegar lá na quadra, são 5 minutos, é quase meio que pro forma. Boa. É muito incomum você ter quadras disponíveis para você fazer aquecimento torneio amador. Isso aí eu sei que é uma utopia, né? Pelo menos para muitos locais. Então, o que você pode fazer? Com orientação do seu preparador físico, chega lá, tenta fazer uma corridinha, fazer um alongamento do jeito que você faz, pegar uma borrachinha, fazer um elástico, fazer um trabalho junto com o trabalho de aquecimento, um trabalho de visualização, que aí é a parte mental do jogo e emocional. Você controlar a sua respiração, visualizar o que você vai fazer, o que você treinou. Entrar no jogo, se você puder entrar na quadra já um pouco mais ativo, o ideal é que você entrasse até um pouquinho suado, mas já ativo, vai fazer o aquecimento próprio na hora do jogo. Não fica ali simplesmente, vou bater bola aqui 5 minutos, na hora que chamar eu tô pronto. Não, tenta fazer uma coisa direcionada. Fazer direita com esquerda, depois esquerda com direita, trocar umas curtas, fazer um smash. Tentar passar por todos os golpes ali, para que na hora que comece o jogo, você esteja mais preparado do que a grande maioria. Porque muita gente tá preocupada porque quem está assistindo, porque é primeiro torneio. E é super normal, porque tem um lado emocional envolvido. Então essas coisinhas você vai ganhando vantagens que na hora do jogo pode fazer diferença num jogo que às vezes demora 10 minutos. Porque quando você acordar... Acabou. Já tá 4-0 para adversário. Muito então, ao contrário do que a gente pensa, eu aprendi isso na corrida e foi disruptivo para mim aprender isso, que foi, cara, eu preciso estar descansado para começar a correr. Mas, participando de corridas, e com o meu treinador, inclusive, me ensinando, eu aprendi que eu preciso fazer um mínimo esforço antes de começar para começar bem. Então, às vezes, numa corrida de 10 km, antes de começar, a gente corre 2, corre 3... Vai lá, corre 2, 3, vai ali e volta, pronto. Em ritmo menos acelerado, mas começa suado. Eu lembrei quando você falou. Cara, toda corrida a gente começa suado. Às vezes a gente tem treino de tiro, que é um treino mais pesado. O aquecimento pro treino de tiro é correr 5 km. Você corre 5 km, agora você tá pronto para fazer o treino de tiro. Não, perfeito. A analogia é super feliz, né, cara? Você vê e você, como atleta, você vê como faz a diferença? Não, total diferença, é outra cara. Coisa, né, cara? É pedir, assim, a gente tem esse termo, né? É pedir para quebrar. Você começar um treino de tiro do zero. Cara, músculos não vão funcionar. E, por exemplo, no treino, como você falou, hoje eu vejo muito sendo utilizado no beach tennis, em vários outros esportes, aqueles elásticos, né? Vamos falar assim. Cara, no treino de corrida a mesma coisa. Não se alonga para começar. Faz a ativação muscular. Você faz exercícios para ativar. Você não abaixa esticando o músculo, porque você tem uma preparação ali. Aproveitando só esse gancho de alongamento, né? Eu também sempre fui muito ensinado a fazer alongamento que eles chamam de balístico, né? Não fazer aquele estático, né? Faz um pouquinho, mexe perna pro lado, pro outro, pra você entrar em ativação ali, né? Claro que isso aí quem tem competência, quem é da área específica, vamos deixar isso pra eles, né? A gente, como aprendeu muito bem isso e faz e dá certo, acho que é importante você enfatizar isso, né? Porque às vezes você falei aqui alongamentos, a pessoa fala, pô, tem que ficar ali, não, só pra não deixar passar o registro. Falando dessa preparação aí, que é importante tanto para um torneio quanto para o dia a dia, como que é a sua alimentação? Do seu dia a dia, assim, você come normal e vive, não, opa, é regrado, como que é? É uma alimentação regrada, né? Eu sempre fui muito educado nisso em casa, até
equilíbrio. Então a gente, claro, quem que não gosta de um docinho, de um refrigerante, uma coisa, ser humano, né? A gente, criança, a gente tinha um armarinho ali que a gente ganhava alguma coisa, levava pro armarinho direto, era só fim de semana e não era tipo assim, é a festa. Não, pega um lá, outro, acabou, não tem... E eu acho que é importante você crescer com esses limites e não é... acho que é fundamental, né? Que com o passar do tempo vão ficando naturais. Porque se você tem um hábito muito desregrado, você pegar esse hábito depois é difícil, né? Então esse processo de reeducação para umas pessoas é mais fácil do que para outras por causa disso. Formação, né? A base bem feita. Agora, também não significa que se você não teve, você não possa mudar. Então é questão de procurar um profissional adequado, com o qual você se sente bem, em quem você tenha confiança. E aí você vai enxergando resultados, você vai se motivando, né? Na hora do jogo, se você, na hora H, sei lá, 4x4, num segundo set, num primeiro set que seja, depois de jogar vários jogos ao longo do dia, não tem corpo que vá resistir se você não estiver se reabastecendo, né? É que nem um carro, acabou o combustível, você vai parar. Né? Então, na hora H, além da questão emocional, muita gente vendo, valendo prêmio, coisa e tal. Se você não estiver bem com o seu corpo, é difícil você render. E assim, no extremo, você pode até ter problemas de saúde, né? Lesões, enfim. Então, para te responder, no meu caso, é uma dieta bem regrada, feita especificamente para o fim que eu tenho, né? Almejo aí o circuito. Tem sachês que eu uso durante os jogos, feitos em manipulação. Bacana. Até aproveitar mais um ensejo aqui para mandar um abraço pro Daniel Rotelli, a Miriam Rotelli, são meus patrocinadores, apoiadores, né? Donos da Droga Líder de Uberlândia. Então, faço lá produtos manipulados, suplementação. Então, assim, tem toda essa parte bem estruturada para que na hora em que você precisa, você tá bem atendido, né? Boa. Porque, querendo ou não, é um uso da máquina chamada corpo em alta performance. Sim. Igual meu carro que precisa de um óleo específico, às vezes uma gasolina específica. Na hora de usar a máquina, você tem que ter ali refrigeração, beleza, você tem que ter tudo isso ali pronto pra você usar. Na hora que, exatamente, cara. Na hora que você tá num finalzinho de jogo ali, num final de um super tire break ali, que você vai falar assim, cara, agora eu vou pôr pra rachar. Seu corpo falhar, amigão. Cara, e a gente já presenciou isso no circuito. E não é um outro caso isolado, é recorrente isso, infelizmente. Jogamos uma vez, para dar um exemplo, em Fortaleza. Do lado ali, Aquiraz é o município, do lado de Fortaleza. Na praia, um solão escaldante, como você imagina lá. Mas assim, ali nós somos profissionais. Estava tendo torneio amador do lado. E nós somos profissionais, a gente sabe que a gente vai enfrentar situações adversas. Muito calor, umidade, dependendo do local. A gente estava jogando uma semifinal, era praticamente o último dia do torneio. E aí na quadra do lado, de repente, bombeiro entrando, com maca. O cara lá estendido no chão. Cãibra generalizada e aquela coisa grave, né? Aí levaram ele embora da quadra, teve que abandonar o jogo naturalmente, que isso aí virou de menos. E logo depois ele estava bem. Mas para você ver, em nível profissional, você vê essas coisas acontecendo. Né? Então, assim... Às vezes as pessoas veem, vou dar um exemplo aqui, o Neymar se machucar tanto e pensa assim, é só o Neymar. Cara, o nível que se exige de um atleta, cara, é uma lesão, pode ser comum, vamos dizer assim, né? Sim. Meu irmão, me fala uma coisa. Me dê 5 dicas para eu melhorar no beach tênis. Cara, eu acho que, assim, de cara, pensando, é você ter uma boa preparação de bastidor. Eu gosto de beach tênis, claro, você vai lá, vai sentir, vai ver como é, fala, pô, legal. Mas você tem uma preparação física adequada? Ou você, como é que era a sua vida antes? Você era uma pessoa sedentária, nunca fez nada, não tem um histórico esportivo, seu corpo está preparado, porque é um esporte extremamente prazeroso, fácil de jogar, diferentemente de tênis, por exemplo, que leva muito tempo para você ter prazer. Ali na primeira aula em que você fizer, você já pode trocar bola e se divertir, jogar pontos. Então, às vezes, você nunca fez nada, você pode lesionar seu ombro, seu punho, alguma coisa. É uma superfície irregular, então você pode, às vezes, pisar errado, virar um joelho, torcer. Tem casos de rompimento de ligamento, que são fatalidades a que todo mundo está sujeito. Só que a probabilidade de alguém que treine e se prepara tem de ter isso é menor do que quem não tem. Pode ser que aconteça com um cara super preparado, ok, mas a gente entra na fatalidade. A questão alimentar que a gente falou, que é interessante. Acho que é interessante você pegar um equipamento bem orientado, uma ajuda de especialistas, que vá te dar uma longevidade, sem você ter que gastar muito dinheiro várias vezes, sem você se lesionar.
Você procurar um professor capacitado para te ensinar, embora você tenha tem que, de fato, todos nós fazemos isso, né? Vamos comprar um produto, você vê questão de qualidade, preço, faz o balanceamento, mas ali é sua máquina, é seu corpo. Imagina se você tem uma lesão por causa disso. Você pode eventualmente ter problemas mais graves, né? Não sei se foram 5 aí. Faltamos na 4 agora. Agora eu vou falar uma dica ousada. 4x4, 40 iguais, vai pra 5. Vai fechar jogo, vai pra 5. Vai fechar jogo, vai pra 5. Deu 4 dicas. Qual que é a quinta dica agora pra buscar esse desempate? Tô brincando assim de falar, né? Eu acho que... E aí com o tempo, se permita jogar torneio. Sair da sua zona de conforto no sentido, tipo... Tem gente que gosta, tá? Já é natural, mas tem gente que fica naquela, será? Não vou. Gente olhando, meu desempenho. Cara, é um esporte de erro, é um esporte que vai te exigir em ambiente de competição. E ali abrem-se muitas portas, né, cara? Tem gente que faz negócio em torneio, porque vai lá, por acaso, conhece alguém, conversa, pode surgir oportunidade. Mesmo que não surja, você tá com a sua família. Esse eu acho que a gente falou um pouco agora há pouco de mix do beach tennis, né? Um coquetel. Eu acho que são essas questões que fazem o beach virar essa febre que virou, né? Esporte em pé na areia, clima de praia. Boa. Galera que gosta de uma musiquinha, que não é tão assim engessado, vamos falar assim como o tênis, que é mais silencioso. É fácil de jogar. Os casais estão muito juntos, eu acho que é fundamental isso, né? Não tem aquela separatividade. Os filhos também estão ali brincando, se divertindo. Dá pra juntar o pai, a mãe, o vô e a avó. Todo mundo, Se cara. equilibrar direitinho, dá jogo. Dá jogo. E Vamos dizer, se o vovô e a vovó conseguirem enxergar a bolinha, vai dar jogo. E você não fica esperto não, que eles vão fazer você dar peixinho, viu? Vai me lobar, né? Caio, falando de criança, inclusive, eu quero que você deixe o seu conselho, a sua dica para quem é pai e mãe. Você ainda tem filhos, não? Não tem. Beleza, mas foi filho. Com 12 anos lá, começou no esporte lá muito cedo. Para quem é pai, na posição de filho, qual o conselho que você dá? Cara, que o filho que quer seguir o esporte, tá? Formatando a pergunta aqui. Cara, eu tenho um filho, meu filho tem uma predisposição pro esporte. E aí? Cara, eu acho que... Eu, assim, sou muito privilegiado para falar isso, porque meus pais sempre me oportunizaram. E eles sempre estiveram ali na retaguarda para qualquer coisa de que eu precisasse. Acho que é isso. Porque isso aí desencadeia o restante todo, né? Boa. É estar ali do lado, dar esse apoio, incentivar. Claro que fui cobrado, mas não fui cobrado do jeito certo. Tá ali, ó, é assim, não é assim, errou, é assim, tá assado. Mas assim, é você criar essa condição. Eu sei que às vezes tem gente que não tem a condição, porque tem investimento que é feito, tem outras prioridades. Mas se você der uma apertadinha daqui e dali, oportunize. Deixe jogar, leve, esteja presente ali do lado, porque não basta, não, vai jogar lá e não tô. Tô ali do lado. Se portar bem do lado de fora da quadra também, porque às vezes a gente vê muitos casos de, às vezes, dar bronca, dar dura, querer na hora H. Não, ali é um lugar de aprendizado. Acabou, esfriou a cabeça, senta, conversa. Então, assim, mas se fosse a dica principal, acho que é isso, é oportunizar e tá ali do lado porque deve é. Boa. E a mensagem do Burja pro mundo? Que se a gente pudesse encapsular ela e lançar, pedir um patrocínio pro nosso amigo Elon Musk, lançar ela para um satélite e fizesse com que essa mensagem chegasse em todos os dispositivos como uma mensagem. Que mensagem que seria essa? Que você gostaria que o mundo ouvisse? Cara, eu acho que as pessoas... A gente está falando de esporte, né? E eu acho que tudo a ver o esporte ser cada vez mais valorizado desde a base. Eu tive o privilégio de estudar na ESEBA, Escola de Educação Básica da UFA aqui, e ali a gente sempre teve professor de altíssima qualidade, e a educação física lá era tratada como uma disciplina tal qual as outras, tá? Então acho que isso aí é fundamental, porque desde a base, você dando valor para o esporte, ele tem muitas coisas para te agregar, seja para você seguir carreira profissional numa modalidade, ou seja para você seguir uma outra carreira, mas com valores que o esporte te traz e que só o esporte traz. Tem muitas coisas que a gente vê no dia a dia que são até meio inconscientes já, mas fala, putz, foram valores dali, né? Eu tive o privilégio de jogar futebol, então tive futebol de salão desde pequeno, então fui inserido num ambiente de competição.
de chegar lá no horário, de chegar ao horário de treino, de chegar e jogar e respeitar o adversário, cumprimentar depois do jogo. Depois ver torcidas que xingavam, ver torcidas que apoiavam. Depois no tênis, disciplina, silêncio. Agora é hora de jogar, agora é hora disso. Acabou o jogo, dá as mãos para o adversário. É claro que tem dia que tem atrito, tem discussão, né? Mas mesmo quando acontece isso, você ter isso com o tempo vai te deixando mais preparado para enfrentar esses desafios, né? Situações de às vezes você está sendo ameaçado, de ser agredido por uma pessoa mais velha que você dentro da quadra. Sua família está do lado de fora. Imagina você ter que lidar com uma situação dessa com 13 anos. A coisa pode se escalar de uma tal maneira que... E aí você tem a frieza de ir lá, chama o árbitro, aconteceu isso, faz isso, o árbitro vem. No final do jogo, passa um dia ou outro, a pessoa que quase te causou aquele problema vem te dar a mão. Fala, cara, você foi muito grande ali, viu? Parabéns, você está no caminho certo. Então são coisas assim que... Essa situação só que te dá. É difícil ter uma outra situação em que você vai simular isso, né? Respeitar os colegas, ter esse senso de equipe, ter o senso de fazer quando é equipe, quando é junto, futebol, por exemplo. E o tênis, você se virar sozinho dentro de um problema. O beach tênis tem a dupla também, mas vocês têm que se virar nos 30 ali, vamos brincar, né? Acontece qualquer coisa, o jogo está acontecendo, você tem que achar soluções. Uhum. Então, assim, concentração... E assim, a questão da saúde, né, cara? Que tá envolvida no pacote, que você tá se mantendo em ambientes saudáveis, né? A gente, claro, né? Quando vai para o alto rendimento, você usa o corpo para aquilo para o qual ele não foi preparado. Uhum. Então, índice de lesão, probabilidade é maior, mas você tem uma preparação específica. Boa. Mas eu falo assim, ainda mais geração de agora, né, cara? Muito eletrônico, muita tela. Tem um meme famoso, né? De antigamente, que a mãe chegava lá na porta e chamava o menino, vem pra casa, menino. E aí na tela do lado é a mãe empurrando o menino, vai pra rua, menino. É curioso isso, né? Exatamente. Então, assim, acho que acho que seria, se fosse a mensagem, né? Acho que é esse combo aí que eu falei. Boa. A mensagem seria uma página. A mensagem seria um e-book. Quase um TCC. Cara, assim, se eu puder condensar tudo que nós conversamos aqui a respeito dessa mensagem, se nós pudéssemos ensinar para as nossas crianças, ao menos o respeito que o esporte ensina massivamente, que não adianta, o juiz apitou, amigão, já era. Você tem seu oponente do outro lado da quadra, por exemplo, em esporte de raquete, meu irmão, você quer bater no cara do lado de lá, meu irmão, dá seu smash com a maior força que você puder, que se ele estiver preparado, ele vai te devolver e vida que segue, né? A gente não vai ver nas ruas como a gente vê brigas no trânsito como essa, né? Se as nossas crianças pudessem aprender isso, nosso jogo já seria ganho, né? Já seria game fechado. Sem dúvida. Meu irmão, tô muito feliz de ter gravado aqui contigo. Obrigado por despejar tanta sabedoria aqui. Obrigado por todas as possibilidades que o beach tennis tem oferecido através de você, de pessoas como você, que vem promovendo esporte, treinando cada vez mais, preparando novos atletas, buscando, compartilhando conhecimento, como você está fazendo aqui no dia de hoje. Eu quero saber dos meninos que estão ali, principalmente seu amigo corintiano. Se tem alguma pergunta para fazer, pode até ser do Corinthians. Ficou sabendo que o Michael pode ser vendido. Ficou sabendo que o Michael pode ser vendido. Cara. Esse meio do futebol aí é uma transação a cada segundo, né, cara? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas... Do nada o assunto era beach tennis, virou Corinthians. Se você puder deixar uma mensagem também, vai Corinthians. Matheus, alguma mensagem? O Matheus não é corintiano, é que o cara... Alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse, que eu não fiz? Não, cara, aproveitar só o ensejo, né? Que agradecer bastante a atenção de vocês. Por acaso eu tava lá aquele dia no torneio, né? E aí você gentilmente fui entrevistado e você me convidou e, à disposição. Prontamente você já me mandou uma mensagem no direct, já combinamos e... Agradecer esse espaço, né? Todo esse tempo aqui é uma coisa tão incomum de acontecer. E acho que é legal, assim, trocar experiências, né? E a gente conversou antes aqui, soube de você, soube de mim. Importante divulgar sobre o esporte, né? Essa realidade, chamar atenção para alguns pontos, assim, que eu acho que são fundamentais. E espero ter contribuído aí e ajudado de alguma maneira. Sem dúvida. Só de ensinar pra galera o que é um game, o que é... Porque já contribuiu. Que seja um grãozinho de areia só de uma quadra, eu já tô feliz. Que isso. Foi uma enxada de areia, foi uma pá, assim, tá.
Alguma pergunta para fazer para mim que você gostaria de fazer? De repente, eu posso trocar também contigo aqui de posição e você no saque agora. Quero ver você sacar. 4x4, 40 iguais. Onde vai? Bom, se você me treinar, eu arrisco. Bom, esse foi mais um episódio do Mais Sportcast. Quero agradecer você que acompanhou até aqui. Se você não chegou até aqui, você não vai saber de tudo que rolou, mas eu espero que você tenha chegado. E se você chegou até aqui, conta para aquele seu amigo tudo que rolou aqui, compartilha para mais alguém, manda para mais alguém, comenta, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente, cara. Não é ajudar a gente sei lá, ficar rico, né, Burja? É ajudar a gente a levar essa mensagem, levar esses nossos motivadores adiante, a levar muito mais esporte, que é o que a gente acredita. Outra coisa que eu tenho incentivado todos vocês a fazerem é ter uma fé. Acreditar que existe algo maior. Independente do que você faça, seja no esporte ou fora, acredite que existe algo maior, que tem alguém que zela por nós. Tenha uma fé, acredita, porque na hora que tá 40 iguais, a fé faz a diferença. Faz. Não faz? Então, turma, por favor, tenham fé. Acredita que vai dar jogo. Vambora. Deus abençoe. Foi esse mais um episódio do Mais Sportcast.